Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Radar do Corretor. No nosso podcast nós vamos falar sobre o mercado imobiliário, que é um assunto que eu gosto muito, em específico o mercado imobiliário de Goiânia. Eu estou aqui hoje com dois amigos que eu tenho certeza que também gostam muito, que é o Carlos Mateus e o Rodrigo Alves. Sejam bem-vindos, meus amigos. Muito obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, falar de coisas que a gente já falou aqui. Tem mais de 30 anos que a gente está nesse meio, né, juntando todas as nossas forças com esse monstro sagrado aí. É isso aí, obrigado, Vinícius, muito obrigado aí pelo convite. Vamos trocar, né, essa ideia aqui para agregar aí para todo mundo. E como eu chamo, né, ao lado aí do dinossauro do mercado imobiliário, né, a parceria tá vindo forte aí e já deu certo. Show de bola, vamos lá então. Vamos começar aqui falando sobre a história de vocês, né, como vocês começaram nesse mercado. Primeiro eu quero só ler um resumo aqui que eu recebi da história de vocês. Então, Rodrigo, formado em engenharia de produção, interessante, né, sair da engenharia de produção para o mercado. Eu sei que você teve uma época que foi corretor, uma época deixou de ser corretor. Eu quero que você conte um pouquinho para a gente. Mais de 14 anos de mercado imobiliário. Já o Carlos, formado em gestão de telecomunicação e também atua no mercado desde 2012. E eu também sei que você já teve um período que foi corretor, saiu e voltou. Então, começando pelo Rodrigo aqui, conta um pouquinho pra gente o porquê que você virou corretor, um pouquinho desse início, dessa história sua, para o nosso pessoal, nosso público de casa conhecer um pouquinho da sua história. Vinícius, assim como a maioria, né, eu estava como gestor, né, sempre fui gestor em algumas empresas na área de engenharia de produção e sempre fui apaixonado pela área de construção. Então, sempre via corretores no mercado, atendendo clientes, entre outras coisas, e decidi em 2011 entrar nesse ramo, né? Procurei uma imobiliária e a primeira imobiliária que eu cheguei, lembro até hoje, o gestor falou assim: você vai ficar rico nesse negócio. Eu não fiquei rico ainda, mas fiquei apaixonado. Mas não saiu dele ainda, então às vezes você tá certo, às vezes você ainda vai ficar rico. Tem chance ainda. E acho que esse momento meu especial no que eu estou vivendo hoje é um sinal que pode acontecer. Mas assim, foi em 2011, entrei, o mercado estava muito bom. Depois em 2013, 2014 ele deu uma queda, né? Então teve umas dificuldades no meio desse período, mas continuei, né? Aprendi bastante. Eu acho que o corretor ele tem que no começo saber que ele tem que aprender. Ele tem que estar ali disposto a aprender sempre com os atendimentos, encarar as responsabilidades, né? Ajudando sempre aos corretores, parceiros e as famílias, que é o nosso intuito, né? Nesse período aí você já era formado? Já era formado em engenharia de produção, já tinha trabalhado em empresas grandes e pequenas como gestor. Foi quando você decidiu virar corretor? Virar corretor, isso. Inclusive, na época foi eu e minha esposa, então nós fazíamos ótimas parcerias no mercado. O mercado goiano foi a época que deu boom, né? Muitos imóveis lançados em 2010 e 2011, então o mercado estava muito bom, muito pujante. E eu saí do mercado em 2017. Em 2017 bateu uma vontade de ser gestor de novo, de ser engenheiro de produção. Recebi um convite de um grande amigo para ser gestor na Belma, indústria de biscoito, e aceitei e fiquei 4 anos lá. E nesses 4 anos, gestão de mais de 400 pessoas, indústria, mas eu sentia que não era o que eu gostava de fazer como a questão imobiliária, né? E voltei com força total. Você voltou na pandemia, né? Voltei depois da pós-pandemia. 2021. Isso. Pós-pandemia eu voltei para uma empresa como corretor. Rapidamente já virei gestor e estamos aí até hoje. E agora pretendo não sair mais, não. Desenhando o próximo passo aí, né? Próximo passo que tá chegando aí. Tá perto. Vamos falar mais aí, tá? Carlos, eu sei da sua trajetória aí no futevôlei, que é uma trajetória invejável, mas fala um pouquinho pra gente sobre o mercado imobiliário, quando é que você começou e como é que foi essa trajetória sua até aqui. A trajetória no futebol está no início, mas vamos prosperar nela aí. No início é bom. Passando raiva nos outros. Eu entrei no mercado imobiliário em 2012. Em 2011, no segundo semestre, eu trabalhei numa empresa ali no Santa Genoveva, onde eu trabalhava no suporte de pós-vendas. E foi onde eu comecei a
a gostar, né, dessa situação, desse mercado de vendas. E eu tinha alguns amigos, né, que já atuavam no mercado imobiliário, né, inclusive estão até hoje, são monstros aí do mercado imobiliário. E onde foi, eu troquei algumas ideias com eles, né, várias conversas, e aí fizeram o convite e eu entrei no mercado imobiliário de fato em 2012. E eu peguei ainda o pedacinho, né, do boom que o Rodrigo comentou, onde os estandes viviam cheios, né, visitas, e aí realmente, né, posteriormente aconteceu um pouquinho, né, dessa baixa, mas graças a Deus, ao trabalho, né, eu também estava cercado de pessoas, corretores bons, né, que me ajudaram bastante nesse início, e entraram vendas, né, deu uma mudada na situação financeira, e em 2016 eu abri uma franquia no ramo alimentício, onde eu pensei assim, eu vou conciliar, né, vou ser dono, né, da franquia e não vou largar o mercado imobiliário, mas não teve jeito, não consegui. Então eu fiquei aí na franquia de 2016 até 2020, e onde eu tive que fechar, né, por alguns problemas, e eu retornei para o mercado imobiliário em 2021. Não retornei para a imobiliária, retornei no mercado mesmo, né? Porém, esse período afastado eu fiquei perdi um pouco o ritmo, né? E também sem saber dos lançamentos que estavam tendo em Goiânia, onde eu voltei andando ali, né, em pandemia, e Goiânia estava um canteiro de obras. Sim. Lançamentos e mais lançamentos. E aí foi onde eu entrei, né? Voltei para a imobiliária, fiquei aí, né, de 2021, né, até 2024, né, que é o momento atual. O momento atual. Graças a Deus, 2022, 2023 aí foram anos bastante interessantes aí para mim, né, nessa trajetória. Como corretor. E agora a gente está aí iniciando aí um novo projeto que nós vamos falar aí mais para frente. É interessante ouvir vocês contar a história de vocês, porque assim, o mercado imobiliário de 2000 desse início lá, ele era totalmente diferente do que é hoje, né? Então assim, por exemplo, naquela época acho que o digital não era tão forte, porque não existia o que tem hoje em relação ao digital, né? Então era outro tipo de venda, por isso que os estandes às vezes eram mais cheios, às vezes a gente via talvez mais cliente na rua, e hoje os clientes eles estão mais em casa, na internet, né? Estão pesquisando e tal, então isso muda muito. Inclusive corretores também nas ruas, né? Nas ações, PAP, né? Tendas. Aí mudou isso aí também. É interessante observar isso, e você falou sobre, por exemplo, de ficar um período fora e perceber que esse pouco tempo que você ficou fora, você não estava acompanhando o que estava sendo lançado. Esse ano a gente teve, a expectativa era de ter mais de 60 lançamentos, né? Sim. Eu não cheguei a ver assim o número real do que aconteceu, mas assim, grandes lançamentos deve ter tido mais ou menos isso, e é muito lançamento, é o tempo todo lançando imóveis novos aqui em Goiânia, né? Inclusive falando sobre os imóveis de Goiânia, vamos falar um pouquinho, vocês já contaram um pouquinho da história de vocês, vamos falar um pouquinho sobre o mercado mesmo, né? O mercado imobiliário nosso aqui, que é um mercado muito forte, né? Referência para o Brasil. Eu queria entender de vocês, assim, lógico que existem vários fatores que determinam preço e tal, mas eu queria saber de vocês, da experiência de vocês, o que vocês colocam como principal fator para definir preço de um imóvel. É uma região, é uma oferta e demanda, o que vocês atribuem para ser definido os preços? Porque hoje em dia o valor, as pessoas falam, mas tá caro, mas está cada dia mais caro, né? Está cada dia maior o preço. E a tendência é subir cada vez mais. A tendência é subir cada vez mais. O que vocês acham que vocês analisam que define isso, que define os preços das regiões de Goiânia? Vinícius, assim, hoje eu até falei com um cliente sobre isso. Ele falando, vai parar de subir, subiu demais. Uma das coisas que define, no meu ponto de vista, é a escassez. Né? Até questionei para ele, falei assim, no seu prédio hoje, tem algum imóvel à venda? Ele falou, não. No seu prédio hoje, tem algum imóvel para alugar? Não. Eu falei assim, aí já é um motivo que os preços vão subir. A escassez em Goiânia ainda é muito grande. Goiânia é uma criança, né, em vista de São Paulo, Rio de Janeiro, outras capitais. Então, assim, a tendência de crescimento é muito grande. Se você olhar hoje a população goiana e o tanto de imóveis que a gente tem, não suporta. Então, quanto lançar, vai ter cliente para comprar.
E Goiânia, hoje as maiores valorizações são parques, né? Então, assim, isso define muito, né? A valorização dos imóveis, a localização. Essa localização é muito importante, né? E Goiânia gosta de estar morando bem, perto de praças, parques, né? Já que a gente não tem mar, então isso define bastante os preços, né? Aí a gente tem muito parque, muito parque legal, muita praça legal. E de fato os terrenos mais caros, os apartamentos mais caros são sempre esses próximos, né? Próximo, você descer e já tá no parque. Segurança, né? Então, assim, qualidade de vida. E já falando também desse outro assunto que você tocou aí de lançamentos, hoje a gente tem 60, né? Nessa época de 2012, 13, 14, a gente tinha 11, 10. Então, hoje a gente tem um prato cheio para trabalhar. Isso é uma vantagem muito grande, né? Você pode definir bem as escolhas que você quer trabalhar e você tem muita opção para o seu cliente. Então, isso também é gratificante hoje, né, Carlos? Sim, com certeza. E assim, o mercado goiano, a gente pode falar que ele está agora, né, nesses últimos anos aí, sempre aquecido, né? E não é só o Minha Casa Minha Vida, mas também o médio padrão, o alto padrão, né? A gente vê aí hoje grandes incorporadoras aí que só lançam alto padrão e a gente vendo 60% vendido, 70% vendido, né? E o metro quadrado, os valores já cada dia mais caros. E assim, especialistas, né, que a gente sempre acompanha aí, dizem que o valor do metro quadrado aqui em Goiânia ainda não chegou à valorização, né? Ele está apenas corrigindo, né? E aí sim vai chegar um momento de ter essa valorização. Inclusive assim, quando você pega as metrópoles, né, igual São Paulo, né, Rio de Janeiro, que o metro quadrado é lá em cima, o pessoal quando vê aqui em Goiânia um lançamento, né, onde você está de frente para o parque, né, com altíssimo padrão, quando vê o valor do metro quadrado... Parece até mentira. Você entende aquilo, né? Realmente parece uma piada, né? E é isso, né? E assim, como a gente sempre conversa e sabe que ainda tem um espaço aí para valorização imenso aqui em Goiânia, né? E esse negócio sobre o valor do metro quadrado é interessante observar, porque assim, a gente ouve falar que está caro, mas vê um lançamento de um altíssimo padrão e vende tudo, né? Como você falou. Então assim, é um preço que ele está sendo absorvido, né? As pessoas têm o dinheiro para comprar aquilo. O que a gente pode entender, por exemplo, sobre esse perfil do cliente do imóvel de Goiânia? Por exemplo, se a gente levar em consideração que o nosso estado ele envolve muito agronegócio, se esse dinheiro está vindo dali, se as profissões de Goiânia, se elas dão esse dinheiro pro cara conseguir comprar, o que vocês entendem sobre essa parte econômica que envolve nessa compra dos imóveis? Porque os imóveis estão sendo comprados. O que vocês acreditam? Essa parte do agro é muito forte, né? Então, para nós aqui no Centro-Oeste, o que manda é essa parte do agro. O pessoal não só compra para moradia, mas compra investimento. Então, isso eleva as construtoras a continuar lançando, né? Então, muito importante, né, Carlos? Sim, sim. Os profissionais liberais também vêm comprando muito, médicos, advogados. Isso aí é tendência. O que a gente percebe hoje, pelo cenário econômico do Brasil, as taxas de juros, é que o pessoal está comprando mais para moradia. Na verdade, a gente falar isso aqui, a gente não vai fantasiar. O investidor está comprando, está bombando. É moradia, a gente sentiu isso. O pessoal que está precisando de moradia, segunda moradia, terceira moradia, esse pessoal continua comprando, eles não vão parar, porque eles precisam. Né? O investidor deu uma recuada, mas o de alto padrão em Goiânia, ele não para. Porque é o cara do agro, é o cara que quer morar bem, é o cara que já mora bem e quer morar melhor ainda. Então essa tendência do alto padrão em Goiânia é cada vez mais melhorar. A tendência de moradia vem melhorando gradativamente, então vai continuar nessa crescente, né? E tem essa questão também de de pessoas sendo transferidas para cá, né? E aí você pensa assim, você imagina uma pessoa que hoje mora em um compacto lá em São Paulo, dependendo da localização desse compacto, quando ele vem para cá, ele já vem morando com isso, assim, já atendemos. E Goiânia é interessante que, se você observar, tem vários segmentos que ajudam muito nesse movimento da cidade. Então, por exemplo, a gente tem colégios muito bons, né? Eu já atendi cliente, por exemplo, que foi muito claro para mim que quer morar próximo de um colégio X ou um colégio Y. A gente tem a parte
hospitalar muito boa, que é referência também. Então tem muita gente que acaba precisando, porque dependendo do tipo de tratamento que você vai fazer, você acaba tendo que vir para Goiânia, se você for de fora, mais de uma vez por semana ou todas as semanas, e acaba sendo melhor você ter um apartamento do que ficar hospedado em hotel. Eu já atendi clientes que nem doentes estavam, e ele falou assim, eu preciso comprar um apartamento para quando eu ficar doente, eu ter uma moradia para mim em Goiânia. Então isso é fantástico, é referência mesmo. Uma vez eu vi um coordenador falando que tinha cliente que tinha, por exemplo, um apartamento no Kingdom lá de apoio, um apartamento de 480 metros quadrados com apoio. Isso é interessante você observar esse perfil desse cliente, né? Que é um cara que mora em algum lugar, provavelmente mora bem, e vem a Goiânia com algum certo tipo de frequência, não quer ficar em qualquer lugar, quer ter um conforto, quer ter um luxo quando estiver aqui, e acaba tendo esse apartamento como apoio. Sim. Então assim, esses cenários eles ajudam muito, né? E o pessoal, por exemplo, de Norte, Nordeste, que quer o filho na faculdade, hoje o custo-benefício de Goiânia é muito maior que outras capitais, como Brasília, e esse cara ele analisa, né? Meu filho vai fazer faculdade aonde? São Paulo? Como que é o custo de vida em São Paulo? Brasília? Como que é o custo de vida em Brasília? Cuiabá? Como que é o custo de vida? Então ele absorve toda essa informação e ele percebe que o custo de vida em Goiânia vale mais a pena, tudo muito perto, né? Você pega um bairro Bueno para um Jardim Goiás, você vai gastar 15 minutos. Você pega da sua faculdade, se você for fazer o colégio, você pode morar bem perto do colégio. Então isso para ele é fantástico, ele vai gastar muito menos, tendo uma qualidade tão boa ou melhor do que em outras capitais, né? Então é fantástico isso aí também. E eu acredito assim que até as próprias incorporadoras vendo essa questão de, assim, pessoal até voltando aqui pro agro, né, do interior, quer que o filho esteja morando bem, e às vezes dá para fazer tudo a pé. Só que assim, nesses colégios hoje, né, a gente está vendo que não tem só compactos, né? Então eles estão colocando esses imóveis com metragens maiores, já para aproveitando, surfando nessa onda mesmo, né? De ter esse ponto de apoio, não ser um compacto de 50 metros quadrados, né? Já aproveitar e sim, vender um apartamento maior. Um apartamento aí de 150, 200 metros, né? É interessante. Você falou que as pessoas elas têm consumido mais, comprado mais, pensando em moradia, mas ainda tem muito investidor, né? Isso é fato, até porque o mercado ele é muito promissor para quem investe, né? Hoje Nós somos investidores. Eu falo porque eu tenho investimento no mercado financeiro e tenho investimento no mercado imobiliário. Eu acho interessante a estratégia de ter os dois, até por questão de segurança, você trabalhar com duas carteiras diferentes, né? Falando sobre o cara que compra para investir mesmo, assim, o que a gente pode falar, por exemplo, sobre, lógico, de forma bem resumida, o que seria essa estratégia de comprar para investir? A ideia de comprar no lançamento para depois vender o ágio, o que vocês podem falar um pouquinho sobre isso aí? Sim. E a gente sempre usa uma estratégia de conversar, saber realmente qual que é a linha de investimento que a pessoa vai querer. É um investimento para ter uma rentabilidade, é um investimento para ter um patrimônio, aumentar patrimônio, é um investimento para vender o ágio, né, como você citou. E assim, a gente sempre, no caso, são perfis, né, diferentes, né, que a gente vai encontrar. Por exemplo, para vender o ágio, né, a gente procura sempre aquele cliente comprar numa pré-venda, onde em 2 dias, né, assim, após que vai ter o lançamento, ele já vai ter uma margem bem interessante de valorização, né? E hoje o foco maior também, assim, em relação à rentabilidade, são pelas locações por aplicativo, né? Que por demanda. Por isso, justamente, né? Que estão aí bem interessantes. E é onde também as incorporadoras estão lançando cada vez mais aí, né, esses compactos alto padrão, né? E a gente pode voltar aí ao pessoal aqui de outros estados que também já estão investindo em Goiânia, já para essa finalidade de rentabilidade. Até porque hoje você vai adquirir um compacto em São Paulo, com o mesmo valor lá você adquire 2, 3 aqui em Goiânia, com uma rentabilidade lá em cima, né? Então é isso, mas é sempre... O segredo é na pré-venda, né? Você já sai ganhando. A pré-venda, sim. Comprou, você já sai ganhando, é uma vantagem muito grande. Eu estou atendendo um cliente que ele me pediu para olhar um compacto para ele, e a ideia dele, que ele é de fora, a ideia dele é
alugar ele por Airbnb, quando ele estiver em Goiânia, porque vem muita Goiânia, ele fica, e quando ele não tiver, fica alugado. Então é uma forma dele investir, ter uma rentabilidade boa E fazer patrimônio. E querendo ou não, a gente já viu aí em outros momentos sobre esse ganho de quem aluga por Airbnb em locais estratégicos, são ganhos muito bons, né? E lembrando, Vinícius, que assim, no mesmo imóvel, você dando aquele tiro certo ali, tem como você ganhar na rentabilidade, na valorização, sabe, em tudo, né? Lógico que a gente tem, aqui em Goiânia, né, a gente vê muito isso, que tem imóveis que valorizam muito mais do que outros, né? Mas é essa questão do tiro certo ali que dá para você ganhar em todos os aspectos aí nessa aquisição. É interessante. Falando um pouquinho agora sobre o nosso trabalho, né, que é o trabalho de corretor, o que a gente atua. Queria que vocês falassem um pouquinho para mim sobre marketing digital, né? Nós não vamos falar um pouquinho sobre a imobiliária de vocês, mas ela vai focar muito nesse marketing digital. E hoje, o tempo todo, a gente está vendo muito corretor trabalhando com marketing digital. A gente sabe que ainda existem os corretores que estão na rua aí, fazendo todo aquele trabalho que a gente conhece, que é estar no stand, que é estar panfletando, estar em parque, todas essas ações, mas a gente sabe o tanto que hoje é importante o marketing digital. O que vocês costumam fazer? O que vocês acham que é importante? De forma prática mesmo? O que dá resultado? Sabe? Conta um pouquinho pra gente. Vinícius, assim, meu ponto de vista, e já falando da nossa parte, é um desafio muito grande, né? Nós somos de uma época que pegava a lista telefônica, quero saber o nome de um médico, médicos de Goiânia, você ia na lista telefônica e ligava para cada um. Então a gente fazia 100, 200 ligações por dia. Na época o CRM era o caderno. Era o caderno, então para nós é um grande desafio essa parte digital. E é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, porque é o futuro, é o presente, né? E a tendência é essa, porque assim, hoje quase ninguém não te atende mais, ninguém uma ligação, mas as pessoas te veem. E aí a gente tem que cuidar muito da nossa imagem. Nosso desafio agora é esse, é cuidar sempre da nossa imagem, apresentar propostas boas, para ter um diferencial. Porque tá cheio, né? Você olha no Instagram, Nossa, é vídeo, essa casa é a melhor. Já chegou caso de cliente meu falar assim, todo dia você fala que um imóvel é o melhor, né? Qual que realmente é o melhor? E a gente fica pego, assim, a gente nem percebe. Todos a gente fala são isso. muito bons. Se eu tô mexendo, todos são bons, eu falo pra ele. Mas é um desafio, cara, e a gente vem fazendo. Esse projeto que a gente vai falar há pouco é voltado para isso, 100% digital. É mais fácil hoje, né, você se conectar com o cliente. Às vezes o cliente lá de Mato Grosso, ele não quer vir a Goiânia, ele quer confiar na gente, e aí a gente tem que ter um trabalho diferenciado. O que eu acho que vem acontecendo no mercado é que a pessoa consegue captar o cliente através do digital, ou lead, ou Google, ou algum tráfego pago, e na hora de um fechamento ele não consegue, né, que é a hora da verdade que a gente fala. Então, e essa dificuldade é que a gente não vai encontrar, porque nós especializamos para fechamento, né? Eu e o Carlos somos pessoas focadas em atendimento, focadas em conhecimento. Hoje é difícil ter um empreendimento que a gente não conheça em Goiânia, que não sabe as características do imóvel, que não sabe o que é bom, o que é ruim para uma pessoa. Então a gente está focado nessa exclusividade de atendimento, não deixando de mão o digital. A gente vai partir para o digital, vai partir para o tráfego pago, vamos com muita força nisso daí, porque é a tendência. Mas eu acredito que a dificuldade de muitas pessoas é essa parte, sabe? Nossa, o cliente viu meu vídeo, ele me ligou, e agora? O que eu faço? A dificuldade é a mesma, antes era no telefone. Você ligava pro cliente, nossa, ele atendeu, ele quer um apartamento, meu Deus, e agora? Você passa pro seu gerente. E é interessante que a pessoa, às vezes, ela tem a facilidade em criar esse conteúdo, mas não tem essa facilidade em fechar, em atender o cliente, em lidar com o cliente. Isso acontece como muito, dizia, né? No futebol, né? Treino é treino, jogo é jogo. Treino é treino, jogo é jogo. O Carlos, eu sei que já não gosta tanto dessa parte digital, né, Carlão? Sim. Mas sabe que é importante e tem trabalhado isso, né? Isso é muito importante. Fiquei fora, né, disso aí bastante tempo, né? Mas chega um momento que não dá, né? Mas assim, a gente agora está sendo bem assessorado, né? Assim, que é importante, né? Treinamentos, né? Estudos, né? E é isso. São coisas. Eu acredito que o
A melhor parte, né, nós já temos, que é essa questão do fechamento, do atendimento, da experiência, né? com o mercado em si, Isso, com lidar com o cliente. De passar essa credibilidade para o cliente, né? Então, agora A parte digital tira de esse letra. digital aí. Imagino que faça sentido. Vinícius, se vendeu 20 meses seguidos, Imagina, sem digital. Imagina com digital. Imagina com digital. Vinícius, mas eu tenho que falar aí, ó, não é só o meu peixe aí que está sendo vendido, não. Se eu vendi 20 meses seguidos, né, como eu vendi, e o Rodrigo era meu gestor, Eu vendi também. então nós vendemos, né, 20 meses O povo só lembra consecutivos, dele, né? O povo só lembra do corretor. Não tem que lembrar do gestor, né? O gestor, aquela famosa gerente também é gente, né? Tem que lembrar do gerente. Então, a gente sabe que o digital é importante para a nossa profissão como corretor. Me fala um pouco aí sobre o desafio da profissão mesmo, assim, o que diário aí, o que é um grande desafio que vocês enfrentam diariamente como corretor? Conta um pouquinho pra gente. Cara, acho que o maior desafio hoje é saber ouvir não, sabe? Eu costumo dizer assim, para receber um sim, você vai ouvir vários nãos, né? Isso dói na gente, né? A gente vive disso e trabalha para isso, então o corretor ele tem que ter uma resiliência muito grande, cara. Porque é dia a dia você prospectando pessoas, ouvindo não, ouvindo depois. Então acho que o maior desafio, além da parte digital para nós, apesar, como o Carlos falou, que a gente está bem assessorado, muito bem assessorado, mas essa questão da resiliência, sabe? Resiliência, as pessoas que torcem contra, tudo isso pra gente é muito difícil, né, no nosso ramo, né? Sim. O mercado imobiliário é igual a gente fala, né? Tem que matar aí um leão por dia e deixar o outro amarrado, mas é isso mesmo, é a resiliência que vai trazer esse resultado, sabe? É o estudo que a gente tem que correr atrás. A gente tem que ir sempre se renovando, né? De acordo com o que o mercado vem surgindo. Mas eu vejo assim, respondendo a pergunta, para mim a maior dificuldade realmente foi essa questão do digital, porque realmente eu fiquei fora durante muito tempo, né? E agora que eu estou conseguindo fazer algo, né? Mas essa questão também de levar o não e você tá insistindo ali, saber dosar essa insistência, né, com o cliente, para você não se tornar um corretor chato, né? Você se tornar alguma coisa que está querendo resolver a situação do cliente, né? Mas é isso, é aquela frase de você ser interessante sem ser interesseiro, né? Isso. E você falou um negócio aí que eu sobre matar um leão e deixar um outro amarrado. Eu sempre lembro do Carlos com a história de a venda do mês é aquela e aquela outra vai deixar para mês que vem. Ou seja, esse leão amarrado, né? E talvez ele tenha mais uns 3 amarrados ali. A hora que ele falou, eu lembrei disso na hora. Porque... Mandando soltar, né? Solta o leão. Não, porque se dependesse da imobiliária, matava os 5 leões no mês, né? E depois você se virava para arrumar mais 5. Nós mudamos de imobiliário, mas não mudou a estratégia dele. Ele vende sempre dia 2, dia 3, a venda dele entra. E esse leão ele foi amarrado lá no dia 10 do mês passado, né? É sempre assim. Cara, eu não tinha pensado nisso. A hora que ele falou, eu já lembrei dessa estratégia. Vamos descobrir. Então, falando só mais um pouquinho sobre a nossa profissão, né, como corretor, o que para vocês é mais assim, o que conta como mais importante? É a experiência de vocês? É o tempo de profissão? Vocês acham que isso é um diferencial? Ajuda para vocês? O que vocês me falam sobre isso? Eu acredito que essa vivência que a gente teve no mercado imobiliário, né, de passar por um período muito bom, por um período um pouco tumultuado, agora voltando, né? Porém, uma volta com a tecnologia diferente, com um modelo de trabalho diferente de corretagem, né? Eu acredito que isso aí tudo agregou na experiência, né? E eu acredito, respondendo, que essa vivência nossa aí do mercado, né? Honestidade, sabe? Assim, o cliente ele tem que ter credibilidade, comprar com você, indicar que o filho dele compre com você, indicar que a família dele compre com você, isso é importante. E a gente faz esse trabalho pensando nisso, sabe? Na próxima venda. Então, essa venda, ela é pensando sempre na próxima e na próxima, então a honestidade e a experiência conta bastante. Porque às vezes você vende para um cara e você tem que saber muito bem o que você está vendendo, porque você quer vender para ele de novo, você quer ter certeza de que ele vai voltar, de que ele vai comprar. Então isso é interessante. Então agora fala um pouquinho sobre
esse momento de vocês, que vocês estão com a imobiliária nova, estão com a imobiliária que vocês são sócio-diretores, eu não sei o que pode ser dito, né? Vamos guardar o que tem que ficar guardado, mas conta um pouquinho sobre essa mudança, o que está por vir aí, o que vocês podem contar para a gente? Olha, Vinícius, é um novo desafio na nossa carreira. Confesso que o maior desafio, né? Agora a gente deixa de ser apenas gestores e corretores e passa a ser diretor do nosso próprio negócio. Estamos abrindo uma imobiliária que a gente chama da revolução das imobiliárias hoje no Brasil. Nosso objetivo é ser uma revolução digital, então 100% focada em digital. A gente vai lançar a marca dia 15 agora, né, Carlos? Isso. A marca digital, então está tendo um cuidado muito especial, pessoas muito capacitadas por trás, né, dessa marca. Dia 5 de novembro é o lançamento oficial da imobiliária. E a gente espera ter um grande sucesso, a gente tem uma meta audaciosa em não ficar só em Goiânia, alcançar o Brasil inteiro, por ser digital, né? Esse é o nosso objetivo. E esse trabalho de excelência, né? Juntamente eu e o Carlos, a gente não quer volume, quantidade de corretores, a gente acredita em qualidade. Então nosso trabalho vai ser qualidade, focado em atendimentos diferenciados, um atendimento exclusivo. A gente quer, num atendimento, mostrar para o cliente que ele pode ter uma experiência imobiliária. Não só um corretor que vai falar de metro quadrado, essa é a sala, esse é o quarto. Ele vai realmente ter uma experiência com a gente. Isso é o que a gente espera, é o que vai acontecer em pouco tempo, né, Carlos? A gente já vem preparando isso, a gente vai agora recentemente visitar um cliente fora de Goiânia, já falando de negócios com ele. Então, assim, é um atendimento exclusivo que a gente vai buscar, né? Uma fala legal, um português correto, uma vestimenta correta para atender esse cliente, de alto, médio, baixo padrão. Então a gente não vai ter um público destinado, a gente vai focar em atendimento de alto padrão. E é isso que a gente busca, né, Carlos? Isso. O que foi interessante também, quando a gente iniciou as reuniões, né, que foi nos apresentado o projeto, eu lembro direitinho, né, que nós temos, já falar aqui, um outro sócio, né, que é uma empresa, inclusive, que está cuidando aí dessa parte do marketing, do digital, onde eles falaram o seguinte: vocês dois, hoje, são referências no mercado imobiliário, né? Então, assim, hoje vocês sabem atender, sabem fechar, e a gente quer que vocês continuem sendo referências nisso, certo? Porém, hoje nós vamos dar todo o suporte para vocês melhorarem nessa parte digital. Então, assim, foi onde deixou a gente mais tranquilo, porque, como o Rodrigo disse, né, essa revolução, então, assim, a gente ficou meio assustado, falou, poxa, que a gente ainda está meio engatilhando nesse negócio do mercado digital, né, tudo, mas eles passaram essa tranquilidade pra gente, né? De que eles vão tocar uma parte, vocês vão tocar outra. E dando esse suporte, né, dando o que a gente precisa para melhorar redes sociais, né, gravações, isso aí tudo. Então, assim, e falando, né, um pouco aí quase que saiu o nome aqui. Puxei assim, mas falando aí um pouco mais assim do projeto, essa questão, o nosso foco, essa questão de gerar essa experiência realmente para o cliente, sabe? E, cara, é um projeto que eu arrisco a dizer que não tem como dar errado, porque essa tranquilidade que foi passada em deixar assim, se você é melhor nisso, você vai continuar focado nisso. Então, as outras pessoas que estão por trás são melhores em tal ponto, cada parte vai ficar nisso, sabe? Assim, é uma coisa interessante, sabe? Assim, como a gente usar assim no rasgado, cada um no seu quadrado, fazendo simples bem feito, né? E eu acho que tem tudo para dar certo. E essa revolução aí, realmente, eu acredito que vai ser um lançamento e pode até ser meio que impactante, né? Por tudo que já foi nos mostrado, que está sendo preparado, a expectativa está alta, né? A ansiedade também, né, Rodrigo? Todo dia aí. Mas já deu certo, né? Nós assim, estamos trabalhando, né? Não paramos, né? Desde que saímos de uma outra imobiliária, estamos aí nesse projeto, mas sempre visitando os clientes de carteira, né? Como o Rodrigo disse, já fazendo parte do projeto, visitando clientes de outras cidades, né? Então, assim, é um projeto que tem tudo aí para dar certo. Show de bola. Vocês sabem o tanto que eu torço por vocês, são grandes amigos que eu fiz na profissão como corretor. Eu trabalho no mercado imobiliário desde 2008, igual eu estava contando para vocês,
mas como corretor tem 2 anos que eu trabalho e assim, praticamente esses 2 anos eu conheci vocês já no início, então aprendi muito com vocês. Aqui a gente encerra nosso podcast. Meu muito obrigado a vocês pelo bate-papo, por passar mais um pouco de experiência para mim. Eu tenho certeza que a imobiliária que vocês estão montando vai ser sucesso. Então é isso, eu agradeço a vocês estarem aqui, torço muito por esse novo projeto de vocês. Nosso bate-papo aqui foi um bate-papo legal, falando sobre esse assunto, que é um assunto que nós 3 gostamos muito. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Vou colocar aqui a rede social dos meninos, colocar a rede social da imobiliária deles para vocês acompanharem. Quer falar mais alguma coisinha? Agradecer pela nossa amizade, né, pelo apoio que você foi um dos primeiros que a gente falou do nosso projeto. Então, assim, agradecer mesmo pela amizade, pelo convite. Estamos sempre aí de portas abertas para bater esse papo legal. É isso aí, agradecer, muito obrigado aí pelo convite, né? É um privilégio para nós estar participando aí do primeiro podcast. E essa amizade é recíproca, né? Você sabe disso, a gente sempre tem conversado. E também falar que o Radar do Corretor com certeza vai ser um sucesso. É uma ferramenta aí que é extremamente necessária hoje no mercado imobiliário, né? E que a gente torce aí para dar tudo certo. E estamos aguardando aí mais convites, né? Para a gente poder esse bate-papo muito agradável aqui. Com certeza virão novos convites. Pessoal, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a gente. A gente se vê no próximo podcast Radar do Corretor. Até lá!